Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa. Olá amigos, estamos chegando com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Eu sou Sandro Locutor e quero agradecer a sua audiência. Lembrando sempre que aqui você tem vez e voz. Vamos acompanhar o nosso programa de hoje. No quadro Sustentável, estaremos falando sobre desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. O nosso entrevistado de hoje, no nosso quadro de entrevista especial, é o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Rodrigo Chamon. E também você não pode perder o quadro Deixa o Povo Falar. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, conto com você. Olá amigos, estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Acompanhe comigo agora o nosso quadro Rede Sustentável. Para muitos, o papel depois de utilizado é descartado, é totalmente jogado no lixo. Mas aqui na fábrica de papel você vai conferir que é totalmente diferente. Eles reutilizam o papel e o transformam numa verdadeira obra de arte. Os papéis, eles são oriundos de um projeto de coleta seletiva interno da marca ambiental, né? Onde os papéis são separados e destinados aqui para a fábrica de papel. Aqui ele sofre todo o processo manual, é feito tudo artesanalmente, né? Eles são deixados de molho, triturados, prensados, para depois eles se tornarem um novo papel e ser utilizados para os novos produtos. São papéis e fibras produzidos em diversas cores e texturas, tudo com alta qualidade, ótimo acabamento e requinte. Aqui transformamos o lixo na mais bela originalidade do papel reciclado. Carinho, criatividade e respeito ao meio ambiente é o que você viu na matéria de hoje. A fábrica de papel é um verdadeiro incentivo de como podemos fazer melhor pelo nosso meio ambiente. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Você pode acompanhar no nosso quadro Rede Sustentável a nossa preocupação com o desenvolvimento socioambiental do Espírito Santo. Vamos agora à nossa entrevista especial de hoje. O nosso entrevistado nada mais é do que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Um grande deputado que foi vice-prefeito de Guarapari, já é o seu segundo mandato enquanto deputado estadual e passou por administração de várias empresas e secretarias de Estado a nível de Espírito Santo. Rodrigo Chamon, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Espírito Santo em Rede e ouvir a sua saudação inicial aos nossos telespectadores. Eu quero te dar um grande abraço, Sandro. Eu sou fã daquele que busca a comunicação de massa para debater temas importantes para o povo capixaba, para o povo brasileiro. Nada melhor do que isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, batendo papo sobre coisas que interessam no dia a dia da vida do cidadão e debater isso de forma profunda, debater de forma leve, de forma clara. Então eu quero parabenizar você que é um colega de bancada, deputado estadual que nesses 6 meses se consolidou na Assembleia como um deputado que
que trata de temas importantes. Eu quero aqui destacar dois debates fundamentais que você e seu partido, o deputado Gildevan, levaram lá para a Assembleia. O debate da reforma política, com a participação da ex-senadora Marina Silva, ex-PV, agora, e o debate do Código Florestal, que foi super rico, com o deputado federal Zequinha Sarney. São dois temas importantes para o Brasil e para o Espírito Santo. Só para destacar dois dos pontos que você, como deputado, se dedicou nesses 6 meses da Assembleia. Então é com muito prazer que eu estou aqui debatendo com você e com os seus telespectadores. A satisfação é nossa em tê-lo conosco aqui. O nosso objetivo nesse programa é mostrar o que de positivo, o que de bom nós podemos construir, estamos construindo, não só os políticos, mas também os empresários, os segmentos sociais do Estado do Espírito Santo. Eu falei há pouco da sua experiência na administração pública, mas a gente não pode deixar de abordar nesse momento, Rodrigo, o desafio de administrar uma Assembleia Legislativa, principalmente após o mandato do deputado Elcio Álvares, que já foi ministro de Estado, governador, senador, uma vasta experiência. Qual o principal desafio de gerir essa nova Assembleia no governo do governador Renato Casagrande, essa interação, essa sustentabilidade governamental que o Espírito Santo precisa? Qual o principal desafio? Eu acho que eu não vou dizer o principal, eu vou dizer alguns desafios, que são nossos, da mesa, desafio seu como deputado estadual também. O primeiro deles, que é muito caro ao capixaba, é a estabilidade política do Espírito Santo. Eu tenho falado e tentado dar outro termo para isso. Tenho dito que a gente precisa consolidar a harmonia política. Se a gente pudesse buscar inspiração na música, numa grande orquestra, não precisa ser todo mundo igual, mas se todos tiverem um único objetivo, a obra fica boa. Na orquestra é assim, tem vários instrumentos com várias formas de manifestação da música, mas unidos com um bom maestro, sai uma grande obra. Então eu acho que essa grande obra, com base na harmonia política dos nossos partidos, das nossas lideranças, que dão ao capixaba essa estabilidade, essa segurança política para você poder entrevistar um empresário aqui, ele está animado com os investimentos que ele vai fazer, para você entrevistar um líder comunitário e ele está esperançoso com as obras que vão para o bairro dele. É esse o nosso papel. Outro desafio, o avanço institucional da Assembleia. A Assembleia no passado foi palco de coisa muito ruim, traumatizou muito o Espírito Santo e nos últimos 8 anos a Assembleia se tornou, por exemplo, a segunda Assembleia mais econômica do país em termos percentuais ao orçamento. A Assembleia gasta metade do que a média das Assembleias gastam do orçamento de seus estados, só para ficar em duas variáveis que são cabais da responsabilidade com que a gente trata o dinheiro público. A gente, eu falo, a mesa e os deputados do plenário. E o terceiro ponto eu já falei um pouco, que é levar para a Assembleia grandes debates políticos. E o seu partido e todos os nossos deputados estão fazendo isso com muita maestria. Importante a colocação do deputado Rodrigo Chamon, porque administrar a Assembleia Legislativa, assim como ele colocou, não é tão fácil. Vários desafios são postos no dia a dia da Assembleia Legislativa e a gente sabe que a população tem todo o direito de estar acompanhando de perto isso. Nós vamos, Rodrigo, a um rápido intervalo comercial e voltamos já já na sequência dessa entrevista especial de hoje. Volto já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. O nosso entrevistado de hoje é Rodrigo Chamon, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Rodrigo, você disse ainda há pouco para nós sobre a economia praticada pela Assembleia Legislativa. Nós temos conhecimento da defasagem no nosso orçamento, inclusive por solicitação da mesa diretora, em conversas
com todos os deputados, o governador Renato Casagrande está solícito às demandas da gestão da mesa diretora à frente da Assembleia Legislativa. Como que é isso? Qual é essa dificuldade? O governo está repassando algum recurso a mais para que consigamos chegar no final do ano com as contas todas em dia? Como é que é isso? Eu vou imitar o Lula. Nunca antes na história, Sandro, da Assembleia do Espírito Santo, uma mesa diretora teve que administrar um orçamento no vermelho. O que é o orçamento no vermelho? O orçamento votado no ano passado não é suficiente para custear o funcionamento da Assembleia até o final do ano. O que é custear? Pagar servidor, pagar energia, pagar água, pagar os contratos. No início do ano, a previsão era que nós iríamos precisar de mais 27 milhões para dar conta de todas essas despesas. Nós fizemos auditoria em contratos, fizemos economias, cortamos servidores, eliminamos cargos, fizemos muito esforço para economizar no dia a dia, e de 27 milhões, que era a previsão inicial no início do ano, de suplementação, nós podemos ficar entre 18 e 21, 22 milhões. Espero ficar em torno de 18 milhões, incluindo aí 6 milhões de reais, desses 18, 12 para pagar servidores e 6 para investimentos, que são os investimentos necessários em informática, em TV, na reforma do prédio, na reforma da fachada, que são coisas que se tornaram passivo. Nós não podemos deixar o prédio cair, as coisas caírem na cabeça dos outros. Seu gabinete mesmo, quando você assumiu, quando choveu, tinha uma cachoeira água dentro do merejando gabinete. pela parede. Então, essas coisas precisam ser consertadas, senão piora. Então, nós temos que fazer isso com responsabilidade, com economia, mas devemos fazer. Este corte, né, digamos assim, o corte nas despesas da Assembleia, essa gestão administrativa da mesa diretora, possibilitou também um estudo já avançado em relação ao concurso público. Isso. Que deve acontecer agora já nos próximos meses, no próximo mês aí mais precisamente. Como está essa questão do concurso? Quantos cargos verdadeiramente estão abertos na Assembleia Legislativa? No passado tivemos problemas com concursos em outras administrações. Parece que a mesa está primando muito pela lisura desse concurso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá. Antes de falar do concurso, nós vamos falar de algo também que a nossa Assembleia fez e que a Assembleia nenhuma do país fez. Nós cortamos 51% dos cargos comissionados. É uma operação política e administrativa muito difícil, até para uma empresa privada. Imagina você chegar para uma empresa privada e falar, olha, precisa demitir 51% dos seus trabalhadores. Não é fácil, porque você mexe com a vida das pessoas, tira o ganha-pão de algumas pessoas, mas era um dever legal que a Assembleia precisava fazer por conta de uma provocação do Tribunal de Contas do Ministério Público. Tínhamos excesso de cargos comissionados, e com esse corte e com o concurso, nós vamos tornar a Assembleia um exemplo no que se refere à sua estrutura organizacional. Concurso, a gente contratou o CESP-UNB. Por que o CESP-UNB? O CESP-UNB fez o maior concurso do país, dos Correios. Faz concurso para juiz federal, para delegado de Polícia Federal, para juiz, promotor de justiça, agora recentemente o Ministério Público do Espírito Santo fez, Tribunal de Justiça. Então nós contratamos uma instituição de notório saber, de notória reputação e com muita experiência e segurança. São 141 vagas. Ensino médio, várias vagas de ensino médio, procurador e algumas vagas de ensino superior. Os salários variam aí de ensino médio de R$ 3.200, incluindo vale-refeição, indo até procurador, que é quase R$ 9.000, incluindo vale-refeição. Então é uma boa oportunidade de trabalho, o trabalho seguro. E nós, seguro porque quando você passa num concurso, você, se for bom servidor, você vai aposentar lá dentro. Então, nós temos a expectativa de ter esse concurso disputado pelo Brasil inteiro e termos aí a possibilidade de contratarmos o que houver de melhor
disponível no mercado de trabalho. Isso é muito importante porque também dá uma continuidade administrativa. Você tendo o profissional concursado, né, você tem uma continuidade administrativa. Rodrigo, nós também não poderíamos deixar de falar do governo do nosso governador Renato Casagrande. Você que é do PSB, né, partido do governador, qual a expectativa, né, passado o primeiro semestre do nosso governo, qual a expectativa aí que o cidadão capixaba pode ter em relação ao governo do nosso governador Renato Casagrande? Expectativa de ampliação das oportunidades. Eu acho que o governo Casagrande está ancorado em 2 alicerces. Criar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade, para os mais pobres. Criar oportunidade de trabalho, de emprego, de estudo, de cultura, de lazer. E também, 2, criar oportunidade de desenvolvimento nas regiões menos desenvolvidas. O Espírito Santo tem 476 anos e a história do Espírito Santo mostra uma concentração do desenvolvimento na região metropolitana, agora saindo um pouquinho para o litoral sul e para o litoral norte. Mas o interior do nosso estado ainda é muito carente de oportunidades. E eu vejo o governo focado demais em desenvolver essas oportunidades. Então, não tenho dúvida que será um dos mais bem-sucedidos governos de nossa história. Rodrigo, para finalizar, nós temos um tema importante na Assembleia Legislativa, que é a TV Assembleia. Nós temos a oportunidade, possivelmente já no próximo ano, de termos a TV Assembleia transmitindo as sessões, a TV Assembleia num canal aberto. Em que pé encontra-se esse projeto na sua administração, em contato com o Ministério das Comunicações e no que a TV Assembleia em canal aberto pode melhorar a fiscalização do nosso mandato lá enquanto parlamentar? O que é mais importante na TV aberta é a possibilidade do cidadão dentro de casa fiscalizar o que nós fazemos lá na Assembleia, o que nós votamos, de que forma nós nos posicionamos em relação a todos os temas, ver ao vivo, participar, poder interagir. Então é por isso que nós estamos fazendo um esforço muito grande para colocar de pé a TV aberta até o ano que vem. Então nós temos esperança e tem uma madrinha nossa lá em Brasília, que é a deputada federal Rose de Freitas, que está lutando para dar andamento no processo de concessão. Nós não estávamos nos projetos prioritários da Rede Câmara, porque isso é um projeto ligado à Rede Câmara nas regiões metropolitanas do país, mas nós fomos incluídos nos projetos prioritários da Rede Câmara já nesse ano. Então eu acho que até o ano que vem a gente vai estar em TV aberta. Eu gostaria de agradecer a Rodrigo Chamon, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Espírito Santo em Rede e gostaria de ouvir as suas saudações finais. Parabenizar você, Sandro, deputado Sandro Locutor, político que defende a política como uma arte de transformação. Parabenizar toda a sua equipe que está aqui estruturando esse programa, que é muito importante. Programa positivo, falando de coisas boas, das coisas que estão acontecendo. Continue assim. Eu acho que o telespectador precisa ter essas informações, porque ele já mora num estado bom, mas a gente pode ter a percepção que o estado é melhor ainda, falando das coisas que realmente acontecem de bom em nosso estado. Parabéns. Agradeço mais uma vez ao nosso entrevistado de hoje e vamos ao quadro Deixa o Povo Falar. Eu volto já já. Sandro Locutor, tem como a gente melhorar a questão das ruas, das calçadas? Porque não tem como você andar de carrinho nas calçadas, porque você é cheio de buraco, os carros, não tem como você desviar dos carros, os carros ficam buzinando assim da gente, como vó, que tem o meu neto, que todo dia tem que levar para creche, então tem que andar na rua, porque não tem como andar assim nas calçadas. Então tem como o prefeito fazer alguma coisa que melhorasse isso, que fizesse que a gente andasse assim na calçada com os carrinhos. Não tem como. Então a gente é cobrado pelos motoristas, buzinar na cara da gente, porque às vezes está chovendo, você tem que andar no meio do asfalto, porque não tem como você desviar. Não tem como. Então eu acho que deveria fazer alguma coisa para melhorar.
Pois é, dona Maria José, nós estamos aqui tentando responder a sua pergunta. Se tem jeito as calçadas melhorarem no município de Vila Velha. Alô, meu prefeito Neucimar Fraga, dê uma atenção aí a dona Maria José, lá do bairro Cocal, no município de Vila Velha. Dona Maria José, aqui a senhora tem vez e voz. Chegamos ao final de mais um programa Espírito Santo em Rede. A você, meu amigo telespectador, meu muito obrigado. Estaremos de volta aqui na próxima semana, se Deus quiser. Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa.